domingo aplaudindo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aqui estou eu, fascinado por tua majestade. Encontrei o lugar onde quero estar para sempre. Aqui estou eu, redimido por teu sangue. Aqui estou eu, sou bem-vindo em tua casa. Nossas mãos. Uma coisa peço e a buscarei, contemplar tua beleza. Uma coisa peço e a buscarei, estar contigo pra sempre. Qualquer outro lugar, eu me aproximo do trono da graça, confiadamente pra te encontrar. Melhor um dia em tua casa que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu me aproximo do trono da graça, nós temos livre acesso ao santo lugar pelo sangue
o Senhor. Nos lembraremos das tuas promessas nessa manhã. Tu és fiel, Senhor. Pai bondoso, sua graça mostrou, me resgatou das trevas e me encheu de paz. Doador da graça, socorro quando eu precisar. Pra sempre cantarei. Fiel, fiel tu és. Fiel, pra sempre tu serás. Fiel tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Lindo Salvador que me aproximou, das cinzas me tirou e as maldições quebrou. Santo Redentor, sua mão me libertou. Pra sempre cantarei. Fiel, fiel tu és. Fiel, pra sempre tu serás. Fiel tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Fiel, fiel tu és. Fiel, pra sempre tu serás. Fiel tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Feche os seus olhos na presença do Pai. Deixe o Espírito Santo lembrar a você das promessas que Ele tem sobre a sua vida. Vamos renovar a nossa esperança. Tu és fiel, Senhor. Vou descansar em tuas promessas pra mim. Vou confiar, pois tu és fiel. Vou descansar em tuas promessas pra mim. Vou confiar, pois tu és fiel. Vou descansar em tuas promessas pra mim. Vou confiar, pois tu és fiel. Vou descansar em tuas promessas pra mim. Vou confiar, pois tu és fiel. Pois tu és fiel. Fiel tu és. Fiel
sobre todo nome, apenas as vozes cantem. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Mais uma vez, deixa o seu espírito cantar. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor já está derramando aqui, neste lugar. Nós queremos te amar mais, Jesus. Nós queremos mais fome, mais sede por ti. Teu abraço
Gostaria de convidar a igreja para se sentar. Hoje eu vim falar de uma parte muito interessante da igreja, né? Que é nossos dízimos e ofertas. E o texto que eu escolhi para falar, está lá em 2 Reis 4, de 1 a 7, que é justamente ali onde que o profeta Eliseu, né, está ali pronto para servir a viúva, né? E naquela ocasião, a viúva teve que ir até Eliseu, pelo fato que um cobrador foi até ela cobrar uma dívida do seu marido. E nós vemos a importância daquela época que a mulher não trabalhava. Pelo fato de ela não poder trabalhar, os seus filhos eram muito importantes naquela ocasião. Então, ela chega até o profeta Eliseu, e Eliseu fala para ela assim: mulher, o que você tens? Né? E ela fala naquele primeiro momento que ela não teria nada, né? Mas logo em seguida ele perguntou: o que eu posso fazer? E ela lembrou de uma vasilha de azeite que ela tinha. E com isso, ele deu um comando para ela: vá para a sua casa, né? E chegando na sua casa, junta todas as suas vasilhas, pega vasilhas emprestadas das suas vizinhas, se fecha na sua casa, e lá você começa a derramar o azeite em cada vasilha. O interessante de ver aqui, no primeiro momento, é a unidade da família. A mãe pega seus filhos, se fecha para que o Senhor faça um milagre na vida delas. E esse milagre fez como ela pagasse a sua dívida, como vivesse todo o resto da sua vida, né? Então, o que é que eu quero trazer para os dias de hoje? Hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo para nos abençoar, de tal maneira que, infinitamente, aquele azeite cortou. Quando o filho falou assim: mãe, essa é a última vasilha, o azeite cortou. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está pronto para nos abençoar, de tal maneira que o azeite do nosso Senhor Jesus Cristo não termina. E a nossa vasilha, que é a nossa fé, né? Nós precisamos ter aquele momento de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. É aí que ele vai falar muito conosco, né? Ele vai falar conosco na questão da nossa fé e na nossa questão das nossas finanças. Na questão das nossas finanças, é a parte que nós trabalhamos, nós ganhamos, ele nos dá tudo, porém, ele nos ensina a devolver uma parte, né? E essa parte, muitas das vezes, nós negociamos ela com o Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor não corta, porque Ele é maravilhoso. Ele só suspende. E se a gente retorna, Ele volta a transbordar as nossas bênçãos. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos ficarem em pé. Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas, que vocês possam estar com o coração disponível a ser dizimista e ofertante fiel na casa do Senhor. Amém? Nosso Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus, ó Pai, que está fazendo um milagre em nossas vidas. E mediante muitas situações, o Senhor tem dado suprimento para nossas vidas, ó Pai. Por isso, nós, com ação de graça, nós queremos devolver para o Senhor. Nós queremos apresentar no altar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado por o Senhor, seu Deus tão maravilhoso. Isso nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar aí. You said your house of prayer would be marked with joy. Oh, you said your house of prayer would be marked with joy. You said your house of prayer would be marked with joy. It's the sound of joy.
Glória a Deus, glória a Deus. Vocês querem ficar em pé para a gente orar? A gente tem uma oração assim especial. Toda a Igreja da Paz hoje está fazendo um período de jejum. Você pode escolher qualquer refeição, né? Pode ser o almoço, pode ser o jantar, né? E nós vamos jejuar uma refeição pelo Brasil, não é? No que diz respeito a essa luta que todo mundo está passando aí, não é, com o Covid. Nós vamos orar sobre isso, ok? A pastora Rebeca desafiou essa oração e esse jejum baseado em 2 Crônicas 7,14, que vocês sabem de cor, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, olha a promessa, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é? Sarar, curar a nossa terra. Agora eu fico pensando, é só se o povo de Deus se posicionar, porque a condição é, se o meu povo, não é qualquer povo não, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, entender que só depende de mim, não é? Orar, se o meu povo orar, é povo de Deus, mas não ora, a terra vai continuar enferma, não é? Então, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, amém, queridos? Essa terra vai ser sarada. Irmãos, a esperança é a igreja, a esperança é o povo de Deus. Vocês querem orar agora sobre isso? E aí fica esse desafio, não é? De vocês, durante o dia, fazer um jejum, não é? De uma dessas refeições. Muito bem, comece a orar. Se você conhece alguém que está, né, doente, que está em situação perigosa, vamos orar por essa pessoa, fala o nome dela, vamos concordar em fé. Se 2 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem ao Pai, Ele fará. Imagina uma igreja, imagina várias igrejas que estão orando nesse domingo sobre isso. Pai querido, Pai santo, ó Deus, muito obrigado por essa promessa de 2 Crônicas 7,14, que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se o teu povo se humilhar, se o teu povo orar, se o teu povo buscar a tua face, se o teu povo se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará o Brasil. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos proclamar esse dia de oração, esse dia de jejum, esse dia de batalha espiritual, por essas pessoas, Senhor, que já adoeceram, e também, Senhor, esse dia de jejum, essa batalha espiritual, para proteger o teu povo contra essa doença. Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos como igreja, essas pessoas, porque tua palavra diz: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Então é a igreja que está reivindicando esses nomes, essas vidas, a saúde dessas pessoas. É a igreja que está reivindicando a proteção do povo de Deus. É a igreja que está reivindicando a promessa que não entrará a peste perniciosa na nossa tenda. É a igreja que proclama nessa manhã: certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. É a igreja que proclama: servireis ao Senhor vosso Deus e Ele tirará do vosso meio as enfermidades. Oh Espírito Santo querido, nós clamamos pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo na vida de cada crente, porque o Senhor, o Espírito Santo vive no crente, que o Espírito Santo, que é a vida do crente, cure, sare e proteja cada um deles em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Muito bem, queridos, muito bom dia a todos. Pode sentar um pouquinho. Vamos passar para o ministério da palavra. Eu quero ler um texto com você. Você sabe que eu não gosto de ler muito quando a gente
vai ensinar, mas eu preciso ler esse texto todo, então preste muita atenção, por favor, na leitura desse texto. É a história, eu vou ler a história completa, são 5 versículos, né? 6 versículos. Vocês podem me acompanhar tranquilo, ok? É agora que você, nesse momento que você coloca o celular no modo avião, para ninguém te atrapalhar. Então diz assim, Lucas 13, a partir do versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Anote isso aí, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que ela estava possessa daquele espírito de enfermidade. Andava ela, como consequência disso, encurvada, ela tinha uma corcunda terrível, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente, diga comigo, imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vocês não desprende, não liberta da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Por favor, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado porque a Tua palavra sustenta todas as coisas, sustenta o universo, está escrito. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa saúde. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado capazes de entender a Tua palavra, capazes de ler, capazes de enxergar, capazes de estarmos aqui na casa de oração. Senhor, muito obrigado. Tudo vem de Ti. A Tua palavra diz que o homem não recebe coisa nenhuma se do alto não for dado. Então, isso que nós temos veio do alto. Essa manhã é uma manhã de ações de graças ao Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, mais uma coisa, Senhor, mais uma bênção, revela essa palavra no nosso coração, revela essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, então, muito interessante essa história me marcou essa semana. Uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, quer dizer, possessa, ou seja, Satanás tinha a posse dela. Quem está comigo? Ok? Satanás estava, pelo menos por 18 anos, se apropriando dela, não é? Ele tinha a posse dela, e ela andava, por consequência disso, encurvada, né? Com uma corcunda terrível, uma dificuldade muito grande. E aí, irmãos, essa história só se encontra no Evangelho de Lucas, e essa informação é importante, porque o Lucas era médico. Não é? O único evangelista médico era o Lucas. Então o Lucas era o único que era capaz de saber que não era uma coisa comum, que não era só uma doença, não se tratava só de um problema de ordem orgânica. O doutor Lucas sabia, apesar de ser médico, ele sabia que aquilo ali tinha uma origem espiritual. Ele disse: uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Amém, queridos? Uma mulher que estava sendo possessa por um espírito de enfermidade. Então, anote isso aí no seu coração. Muitas desordens físicas têm uma raiz espiritual. Comece por entender isso. Isso é muito importante. No caso dessa mulher, a desordem espiritual nela, aquilo que estava errado no mundo espiritual, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, na vida dela, estava trazendo para ela aqui fora
uma enfermidade, não é? Ela andava com muita dificuldade, com muita dor, ela andava encurvada, sem de modo nenhum poder se endireitar, não é? Jesus usa até a figura de um boi, não é? De um boi preso na manjedoura, quer dizer, um animal cativo por 18 anos que não conseguia nem beber água, que não podia desfrutar das coisas básicas da vida dele, não é? Jesus usa essa figura aqui no final. Então essa mulher estava assim, amarrada, curvada, focada no chão e não nas coisas do céu. Ela não conseguia nem olhar para frente, para o propósito da vida dela. Ela só olhava para baixo, ela estava presa ali, não é? O olhar dela era para a terra, não olhava para o céu. Olhava para a morte, não olhava para a vida. Quem está comigo aqui? Então essa era a situação dessa mulher. Ela perdeu o propósito da vida dela, não é? Por isso que o nosso tema nessa manhã é a libertação do propósito. Amém, queridos? Uma pessoa que era filha de Abraão, uma crente, uma herdeira das promessas, uma herdeira de tudo aquilo que Abraão deixou como promessa, não é? O pai da fé, ela é filha do pai da fé, como vocês, não é? Que estão debaixo de um monte de promessas, vocês são filhos de Deus. E tem muita gente no meio da igreja que está amarrada por Satanás. Foi interessante que Jesus dá esse diagnóstico. Quer dizer, apesar dela ser uma filha de Abraão, ou seja, ele endossa a salvação dela, digamos assim, mas ele diz, ela está presa por um espírito de enfermidade. É muito interessante isso. Então, irmãos, agora veja bem, olha só que coisa tremenda. Então Satanás forjou, vamos dizer assim, né, essa corrente por 18 anos. E Jesus em 18 segundos liberta essa mulher. É tremendo demais, não é, irmãos? Porque a Bíblia diz que, versículo 13, imediatamente ela se endireitou. Eu quero só ler Isaías 10, 27, que diz assim, que promessa tremenda. Acontecerá naquele dia que a sua carga, a figura aqui que o Isaías está usando também é de um boi, que está carregando uma carga, não é? Ele diz assim, olha, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo, ou a canga do boi, do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção. Então eu quero profetizar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus, não é? Pessoas que estão olhando para baixo, pessoas que estão cheias de culpa, cheias de medo, cheias de amargura no coração, são esses laços do diabo na vida do crente. Não é? A pessoa é crente, a pessoa está lá, já entregou a vida a Jesus, mas ela não consegue liberar o perdão, por exemplo. E ela está presa. Então ele prende e vai prendendo, irmãos, e vai prendendo. A figura que Jesus usa é de um animal que foi ficando preso, até chegar a um ponto que não consegue mais se endireitar de jeito nenhum, só consegue olhar para baixo, não é? Só consegue olhar para baixo, perdeu o propósito, não consegue mais olhar para frente, nem para o céu, nem para Jesus, não é? Acho interessante, irmãos, isso daí. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês nessa manhã, a libertação do propósito. Quem vai fazer o milagre, quem vai libertar a mulher é Jesus, mas o que eu quero te mostrar, que tem uma parte que é da mulher. Quem está comigo aqui? Ok? Jesus que vai fazer. Jesus que vai vê-la, a gente vai ver isso aqui, Jesus que vai chamá-la, Jesus que vai colocar a mão nela, mas irmãos, nós vamos ver as coisas que ela vai fazer, 3 coisas que ela vai fazer aqui, 3 atitudes dela são fundamentais para a gente ter o nosso propósito liberto, não é? Então não adianta, irmão, só a gente ser crente, se a gente estiver preso por Satanás, a gente nunca vai cumprir o nosso chamado, não é? A gente nunca vai poder olhar para trás e dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. A gente nunca vai poder dizer para Deus, Senhor, o que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. O que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui, está consumado. Não é? Então a gente vai ficar na vida, sou crente, mas travado. Não é? Sou crente, frequento uma igreja. Amarrado na manjedoura, não consegue nem beber água. Não é? Não, irmãos. Então eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, não é? Para ser instrumento do Senhor, para libertar o seu propósito. Amém? Em nome de Jesus. Você vai sair daqui livre para olhar para cima e olhar para frente. Chega de olhar para a morte. Chega de olhar para baixo.
chega de culpa, chega de medo, chega de esconder pecado, chega, não é? Vamos olhar para frente, em nome de Jesus. Tá bom? Estão prontos? Posso avançar? Então tá bom, lá vai. Primeira coisa aqui, a primeira atitude da mulher. Por isso que ela conseguiu essa libertação do propósito dela. Nunca essa mulher deixou de congregar. Eu acho tremendo isso aqui. Diga assim, nunca deixar de congregar. Você quer ter o seu propósito liberto? Você quer ser útil para Deus? Você quer fazer aquilo, desenvolver aquilo para o qual você foi chamado, né? Para aquilo que você foi chamado, né? Aquilo que eu falo sempre, né? Sobe uma escada enorme durante a vida, aí chega na velhice, cheguei, aí descobre que subiu a parede errada. Que tragédia, né? Que tragédia. Fez tanta coisa, mas aí chega lá com Deus, Deus diz, não, meu filho, eu não te chamei para fazer isso, né? Eu não te chamei para... Até no livro, né, Movidos pela Eternidade, eu lembro que uma coisa que me chocou ali, né, quando ali na hora da prestação de contas, aí Deus chama o advogado fulano de tal. Aí o cara fala assim, não, tem alguma coisa errada, porque eu sou um pastor. Não, mas eu não te chamei para ser pastor. Eu te chamei para ser um advogado. E através do seu trabalho, você abençoaria a igreja do Senhor. Quer dizer, o cara trabalhou tanto, mas não fez nada. Inútil. Ou seja, toda a obra dele, a Bíblia diz, né, que vai ser provada no fogo, como palha, como madeira, como feno, né? E como ouro. Quem está me entendendo? Se for ouro, tá jóia. Filho, entra, tá aqui, ó. Foste fiel no pouco, aleluia. Sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, sobre 2 cidades te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Eternidade, movidos pela eternidade. Muito bem, vamos avançar. Então, a primeira coisa aqui, irmãos, ela nunca deixou de congregar. Lucas 13:10 diz assim, olha. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das... Essa palavra sinagoga, não é? Esse goga aí, não é? É o mesmo de pedagogo, que vem de ensino, não é? Essa sinagoga, esse lugar de ensino, essa casa de ensino, essa casa onde as pessoas se reuniam não só para aprender, mas para buscar a Deus. Irmãos, isso é a tipologia no Antigo Testamento da igreja. Então veja bem, ora, ensinava Jesus no sábado numa igreja, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Então presta bem atenção no que eu vou dizer. Ela estava aonde Jesus estava. Então a primeira coisa para que ela tivesse sido liberta, vocês concordam comigo? Se ela estivesse lá em casa, Jesus não veria essa mulher, não é? Mas ela estava naquele lugar aonde Jesus estava. A pergunta é, presta atenção, onde Jesus está agora? Eu vou te dar uma pista. Eu quero que você leia esse texto comigo, que ele é poderoso demais. Apocalipse 1:12. Eu vou ler junto com vocês. Ok? Olha só, diz assim, olha. É quando João está ouvindo a voz, lá em Apocalipse, a voz de Jesus falando com ele, dando todas as orientações de tudo que vai acontecer no final. Então, ele volta para ver quem falava com ele, não é? E voltado, viu 7 candeeiros de ouro, 13. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, semelhante a filho de homem, converte estalares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então presta atenção. O João está ouvindo a voz de Jesus falando com ele, dando orientação. Então ele vira para ver quem está falando com ele. O que ele vê? Ele vê primeiro, o que ele vê? 7 candeeiros de ouro. Interessante. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, aí ele viu Jesus. Tá bom, agora, o que são esses 7 candeeiros de ouro? Olha o 20, Apocalipse 1:20. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas locais. Onde que Jesus se manifesta? No contexto de igreja local. Então, irmãos,
Tudo começou na vida dessa mulher porque ela estava onde Jesus estava. É por isso que o apóstolo Paulo, não é? Eu digo que é o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, aí você toma a sua decisão. Ele diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos. Ele está falando para a igreja, porque tinha muita gente que começou a entrar nessa, de ouvir conversa fiada na internet daquele tempo. e aí, não precisa não, fica em casa, não precisa congregar não, tem muito problema na igreja, tem muita coisa errada na igreja, vai para a igreja não. E aí o apóstolo Paulo dá uma peia nos judeus crentes. Ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, eu creio que o dia está muito próximo. Olha, não é para deixar de congregar nunca, mas quando vocês verem que o dia está próximo, ei, te manca, ele está dizendo na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, o apóstolo Paulo está dizendo, ei, te manca, crente. E vai para a igreja. Porque ele diz, onde que vocês vão ser admoestados? Irmão, lá em casa ninguém me admoesta, ninguém vê meu erro. Ninguém vê, não é, as minhas pisadas na bola. Mas quando tu começa a conviver com as pessoas, não é, alguém pode me admoestar a respeito do meu compromisso com o tempo, com o horário. Alguém pode me admoestar a respeito da minha vida financeira, a respeito da maneira que eu estou tratando minha família. As pessoas só podem me admoestar se elas me verem. Se elas me verem na prática do meu dia. Então o apóstolo Paulo diz, ei, sai daí do quarto, moço. Sai daí do escuro, vem para fora. Deixa as pessoas te verem. E quando vocês verem que o dia se aproxima, aí que vocês têm que não deixar de congregar mesmo. Quem está me entendendo? Então, irmãos, onde que essa mulher estava? Na igreja. Sabe, aonde a libertação começou a acontecer? Na igreja. Agora, presta bem atenção. Ela tinha desculpa para não ir? Fala para mim aí. Meu irmão, pelo amor de Deus. Nós estávamos agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cheguei ontem à noite. A vozinha da Meila tem 93 anos. E alguns anos atrás ela sofreu uma contusão, não é? Aqui na coluna. Pensa bem. Então, irmãos, ela é completamente corcunda. Eu acho até que, vendo o sofrimento dela lá, eu lembrei dessa mulher da Bíblia, não é? Então ela anda com uma bengalinha, ela tem 93 anos, e ela anda com é uma luta para ela falando para a gente, eu já estou pronta, a minha mala já está pronta, eu queria tanto ver o meu Senhor, não é? Sabe, irmãos, e é muito interessante, porque essa mulher, a avó da Meila, ela pode dar desculpa. Eu não vou, tá muita dor. Muito difícil ir para a igreja. Aí eu vou ficar sentada lá por uma hora. É muito difícil. Irmão, eu vou te falar uma coisa, ela tem uma grande desculpa. Não é? E eu pensei nessa mulher, que ela tinha toda a desculpa do mundo, não só a dor, não só a dificuldade de uma pessoa deficiente, não é? Com certeza lá não tinha, como é que chama essa facilidade do acesso, como é que chama? Acessibilidade, não tinha nada disso, irmão, tinha uns degrauzão lá, coitada essa mulher, mas ela foi. Quem está comigo? Sabe, outra coisa, a vergonha de todo mundo, 18 anos, essa mulher perseverando, estava lá na sinagoga, estava ouvindo a palavra, estava orando, estava congregando, ela podia ter a vergonha da doença, ela não era nenhuma Miss Universo, eu te garanto. Ela chamava a atenção de todo mundo, aquela coisa feia, aquela coisa que chocava as pessoas, aquela pessoa totalmente deformada, mas ela ia. Eu vejo hoje, irmãos, é assim, amanhã, não, hoje, está com cara de que vai chover amanhã, não vou na igreja, mas eu vou no banco, eu vou no supermercado, eu vou trabalhar, só está com cara de que vai chover para ir para a igreja. Quem está me entendendo? Onde que essa mulher estava, gente? Na igreja. Olha o que diz Salmos 92, 13. Eu acho lindo isso, irmãos. Plantados na casa do Senhor,
florescerão nos átrios do nosso Deus. Quem é que floresce? Quem é que dá fruto? Os que estão plantados, irmãos. Sabe, não é gente que, eu gostei dessa igreja, me planta aí. Aí coloca, sabe, na verdade não é plantar, na verdade são crentes muda. Já viu aquelas mudinhas? Eu trouxe 3 mudas lá de frutas para a chácara que não tem aqui no Tocantins. Eu trouxe, não é? Sabe, é o crente muda, que vive mudando. Ele não é plantado em lugar nenhum. Irmão, a muda, ela vai até um tempo, mas depois aquela terrinha da muda não dá conta mais. Ela precisa ser plantada, quem está me entendendo? Mas tem uns crentes que vivem assim, ó. Esse crente não tem o propósito liberto. Quem está me entendendo? Esse crente, apesar dele ser crente, ele está amarrado. Esse crente, apesar de ser crente, está lá como um boi amarrado na manjedoura, querendo beber água. A manjedoura está amarrada. Não consegue. Não é? Então veja bem, plantados na casa do Senhor florescerão. Agora presta bem atenção aqui, ó. Olha aqui para mim. Quem está comigo aqui? Porque as pessoas pensam assim, olha. Não, pastor, mas aquele irmão ali, ó. Ele vive de igreja em igreja, mas ele toca muito. Mas ele fala muito bem. Mas ele dança muito bem. Mas ele... Irmão, isso é dom. Quem está comigo? Isso é um dom. O dom, a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O Elvis Presley, ele era um músico fantástico na igreja. Fantástico, fantástico. Ele tinha um compromisso com a mãe dele, que ele tocaria, ele só cantaria para Jesus. Quando ele foi cantar a primeira vez no mundo, ele ligou para a mãe dele, da cidade onde ele estava. Mãe, só essa vez. Mas eu vou dar o testemunho lá no mundo. Eu vou falar de Jesus, eu vou cantar Jesus no mundo. A mãe dele, filho, você me prometeu. Meu irmão, o resto da história você já conhece. Ele não perdeu o dom. Mas dom e fruto são coisas totalmente diferentes. O que a Bíblia promete é os que são plantados dão fruto. Não está falando de dom, porque dom quem dá é Deus, meu amigo. O seu dom de cantar, o seu dom de ser inteligente, não é? O seu dom de ser um profissional fantástico, o seu dom de ser carismático, o seu dom foi Deus que te deu. Agora só tem uma coisa. Apocalipse 22, 12, fala que eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para distribuir a cada um segundo as suas obras, ou seja, os seus frutos, não pelos seus dons, porque o dom quem deu foi Deus. Quem está comigo? Amém? Então, queridos, onde que essa mulher estava? Ela estava lá, ela estava plantada numa igreja local. Não é? Então ela estava ali, ela frequentava aquela sinagoga. Fala que Jesus estava em uma das sinagogas. A sinagoga dela era aquela. E foi lá que ela foi vista e chamada e tocada e liberta por Jesus. Diga glória a Deus. Vamos avançar. Segundo lugar. Então a primeira coisa, para quem quer ser liberto, você tem que congregar. Não dê desculpa. Não dê desculpa. Congregue. Mas a Bíblia não diz, por causa disso, ou por causa daquilo outro, você tá isento. Não. Não tem desculpa. Então, segunda coisa. Ela obedeceu a palavra. Diga comigo, nunca deixou de congregar. Diga comigo, ela obedeceu a palavra. Então, segundo lugar, ela obedeceu a palavra. Olha o que diz Lucas 13, 12. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui. Irmão, eu fiquei assim tão impressionado com isso. Fala que Jesus viu a mulher. Não é? Pela estatura dela, porque ela já andava muito encurvada, talvez ela fosse a pessoa mais difícil de ser vista ali, quem está me entendendo? Mas Jesus está no alto, Ele olha de cima. Eu quero profetizar isso na sua vida. Você pode pensar, Ele não está me vendo, a minha causa está passando desapercebida diante dele. Não está, Ele está vendo você, não é? E aí Jesus
vê a mulher e chama a mulher. Não é? Agora veja bem, quando ele viu, chamou-a e disse-lhe. Vocês estão percebendo que ele liberou a palavra? Quem está comigo? Ele é Deus, Jesus é Deus, homem. Quando Deus disse, haja luz, o universo se formou. Quando Jesus diz, mulher, chamou a mulher. Eu tenho certeza que ele chamou ela pelo nome dela. Tenho certeza disso, em nome de Jesus. Eu tenho certeza. Eu quero perguntar isso no céu. Não é? Ele sabia o nome dela. E aí, ele chama pelo nome. A Bíblia diz, não é? Que Deus nos chama pelo nome. Nos chama pelo nome. Aí ele chama a mulher e disse para ela, quando ele chamou, que ela olhou para ele, ela disse, você está curada da sua enfermidade. Agora presta atenção. Irmão, quem acredita que ela foi curada instantaneamente? Ela foi, mas o sintoma estava lá ainda. Por que eu sei? Porque a Bíblia diz que ela foi, e aí Jesus coloca a mão sobre ela. E depois que ele coloca a mão, a Bíblia diz que ela imediatamente se endireitou. Quem está me entendendo? Quando ela recebeu a palavra no mundo do Espírito, ela já estava curada. Quando Jesus disse, mulher, você está curada da sua enfermidade, quem acredita que ele tem autoridade? O demônio já vazou. Mas, irmãos, por que eu sei que ela continuou corcunda? Porque ela foi até Jesus e quando ele coloca a mão, olha só, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre do teu mal. Agora olha o 13, e impondo-lhe as mãos. Então ele coloca a mão sobre ela e imediatamente ela se endireitou. Aleluia. Agora escuta bem. Irmãos, ela só recebeu uma palavra porque ela obedeceu. Quem está comigo? Porque se Jesus chamasse, mas ela estava ali, todo mundo vai me ver, aí vai ser uma vergonha, eu vou ser o centro das atenções, eu vou ficar aqui mesmo. Não, aí ele chama, mulher, estás curada, palavra. Irmãos, ela só recebeu o toque de mão dele, o toque da mão de Deus, essa mão poderosa, essa mão que sustenta o universo, e ela só recebeu o toque daquela mão porque ela foi, porque ela obedeceu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha o que diz João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, é a palavra. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Pastor, acho que eu estou como esse boi, amarrado. Eu estou como esse boi, só olhando para o chão, só olhando para os meus problemas, com medo de tudo. Eu sou como esse boi que se sente culpado pelos meus pecados. Eu só olho para a terra, não olho para o céu. Eu não olho para frente, para o meu propósito. Acho que eu sou essa pessoa. Então, beleza, você está no bom caminho porque você não deixa de congregar. Beleza, agora, a segunda coisa. O que vai te libertar é você conhecer a palavra, é você conhecer os seus direitos, é você conhecer as promessas, é você também conhecer a repreensão de Deus. Amém, queridos? Deus, a Bíblia diz que Deus, ele é muito bom, ele é amor, mas também a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ele ama. Quem está comigo? Ok? Agora presta atenção, irmãos. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, saber a palavra de Deus. Esse dia eu estava lendo um artigo, achei interessante, que quando foi proclamada a libertação dos escravos, eu não sei se vocês sabiam disso, mas as senzalas foram criadas para esconder a informação dos escravos. Então o que eles fizeram nas grandes fazendas, nos grandes latifúndios? Os senhores, os donos dos escravos descobriram. Eles sabiam. Eles têm direito à liberdade. Eles estão livres na verdade. Na verdade eles já estão livres. Mas o que eles fizeram? Eles criaram esse lugar isolado de todo mundo, para que eles não tivessem acesso à informação e continuassem escravos pela desinformação. Olha que coisa interessante. Então, irmãos, eu vejo que Satanás faz isso com a igreja, com os filhos de Abraão, que estão há 18 anos cativos, porque eles não sabem a verdade. É a verdade que vai te libertar.
Eles não sabem, não é que irmãos, que eles são salvos pela fé em Jesus. É de graça mediante a fé. Eles não sabem disso, eles não sabem que eles são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Eles estão tentando ser salvos pelas obras que eles estão fazendo. Não é? Eles são assim, quando eles fazem uma boa obra, são crentes. Eles fazem uma boa coisa, eles pensam, eu vou ser salvo. Mas se eles pisam na bola, agora eu estou no inferno. Eles vivem no céu e no inferno o dia inteiro, o ano inteiro. Quem está me entendendo? Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra. Olha o que o Tiago diz, Tiago 1,25. Aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade. Diga, a palavra de Deus é a lei perfeita. Diga bem alto, diga, a palavra de Deus é a lei perfeita, é a lei da liberdade. Agora olha só, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Irmão, tem que ter perseverança, tem que pagar o preço, tem que estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia não é coisa para pastor somente não, irmãos. É para o homem, é para o ser humano, é para o crente. Olha, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. O diabo não consegue prender um homem que sabe o que Deus pensa a respeito dele. Ele não consegue, não é? Ele não consegue. Alguns são novos aqui, nunca me ouviram contar a história do Totó. Né, que o Totó era um cachorro que me escravizava quando eu era criança. Ele era pequenininho, mas ele me escravizava, ele me mordia quase toda semana, todo dia, não é? Até que a minha mãe, eu deveria ter uns 7 anos, a minha mãe me sacudiu e falou assim, olha o teu tamanho para o Totó. E ela falou assim, tu vai sair daqui, e quando o Totó vier te avançar, tu corre atrás dele. Ele que tem que ter medo de ti, não é o contrário. E se tu vier mordido aqui, tu vai apanhar de novo. Minha mãe estava cansada disso, né? Irmãos, quando o Totó sai, e eu fui, porque quando eu ouvi a palavra da minha mãe, veio como, sabe aquela revelação? É mesmo, eu sou maior, ele que tem que ter medo de mim. Beleza, mas quando chegou a prática, que eu vi o Totó, aquela cara de demônio dele, e ele veio com tudo. Irmãos, aí eu só lembrava da minha mãe, se tu voltar aqui com o pé mordido, tu vai apanhar. Irmãos, aí eu não sei o que foi que me deu. Aí rapaz, eu comecei a gritar e corria em cima do Totó. Eu nunca esqueço aquela cena, o Totó dando um cavalo de pau. Vamos, em câmera lenta, ele vinha correndo para me pegar, aquela cara de mal. Mas quando ele me viu correndo ao encontro dele, irmão, a cara dele mudou. A cara dele de pavor. E aquele cavalo de pau voltando. E eu, vencedor. Aleluia. Sabe, irmão? Quando a gente conhece, pensa bem, eu sendo escravizado por um bichinho daquele. Irmão, a Bíblia diz que Jesus despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Acabou. Vocês estão me entendendo ou não? A Bíblia diz, 1 João 3:18, ele diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, já foram destruídas. Então o crente não pode viver apavorado, o crente não pode viver amarrado na manjedoura, o crente não pode viver como um boi, fora do seu propósito. Irmãos, o crente está livre para conquistar. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não é só para a gente ficar rico, é para a gente ter autoridade e poder, para a gente avançar o reino de Deus na terra. Quem está me entendendo? A palavra que vai te dar isso. É a palavra que vai te dar isso. O diabo não vai poder te enganar, irmãos. Eu estava lendo essa semana eu estou lendo Êxodo, não é? Aí quando termina a leitura de Êxodo ali, quando eles saem, não é? Não a leitura do livro, mas quando o Êxodo é quando eles saem do Egito para a terra prometida. Naquele momento que aquilo encerra, ou seja, que eles atravessam o mar, e aí o mar volta, né, e destrói o exército do faraó, e eles estão completamente livres. Quem está me entendendo? Aí eles olham para trás e,
O exército do faraó foi embora. Eles ficaram presos. O povo de Deus, o povo que Deus amava, ficou preso por 430 anos e escravizados no Egito. Pensa bem. Aí finalmente eles saem. Tchá! Aí o mar destrói todo mundo. Eles estão livres. Eu fico imaginando aquela cena, irmão. Eles se olhando. Acabou. O Egito ficou do outro lado. Acabou. Eles não têm como pegar a gente. Morreu todo mundo. Estamos livres. Aí, irmãos, encerra assim, olha. Olha só o poder da palavra na vida do crente. Êxodo 12, 50. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E assim, eles fizeram obediência radical. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Quando que eles saíram? Quando eles obedeceram. Sabe, eu estava falando com a minha mulher no carro. Eu disse, olha, o diabo é especialista em fazer isso. Fazer o crente pensar que a obediência é uma prisão. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não... Irmãos, e eu vejo um monte de crente pensando assim. Jovens, então. O jovem pensa, ele coloca na cabeça que liberdade é ele fazer o que ele quer. Irmãos, isso é prisão do diabo. Porque quando você quebra o princípio da palavra, você se coloca no cativeiro. Eu já falei isso, você escolhe sair do reino da luz para as trevas. Sabe, o que Deus manda a gente fazer é para o nosso bem. Está escrito, os mandamentos de Deus não são penosos, são para o nosso próprio bem. Então ele está dizendo, filho, fica aqui, obedeça que você vai ser um sucesso, porque eu te amo. Mas aí o diabo vem, você não sabe o sabor da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus está enganando vocês. Aí o crente, falta o juízo para ele, porque ele não tem relacionamento com a palavra. Ele vai acreditar na mentira do diabo e vai desprezar a palavra de Deus. Não coma, filho, porque eu sei que não vai ser bom para você. Não faça, que eu te amo, não faça. Até tem uma palavra que eu prego assim, as 10 declarações de amor de Deus para nós. São os 10 mandamentos, né? Depois você procura lá na internet. Porque tipo assim, quando Deus diz assim, olha, não mente, meu filho. Mas eu sou uma mentirinha. Só que acontece o seguinte, quando a pessoa mente, ela passa a ser desacreditada por todo mundo, já viu? O cara falou, ele falou? Então esquece, se ele falou... Deus está dizendo, não mente, porque vai ser ruim. Não, filho, não adultera, porque você não precisa disso. Você só vai complicar a sua vida com 2 mulheres. Só uma já não é fácil, né? Estou brincando. Só para quebrar o gelo. Aí o cara vai colocar outra mulher na vida dele. Irmão, falta de juízo, a Bíblia é aquele que adultera, está fora de si, só mesmo quem quer se arruinar que faz tal coisa. São os 10 mandamentos de Deus. Na verdade, são 10 provas de amor. Quem está me entendendo? Muito bem, e vamos terminar. Por que essa mulher foi liberta? Por que o propósito dela foi liberto? Ela estava no lugar certo, na casa de oração, ela congregava, nada a impedia de ser fiel, em congregar, de ter um relacionamento com uma igreja local. Segundo lugar, por que ela foi liberta? Porque ela obedeceu. Não é só ouvir, não é só ser um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Deus falou, então está certo. Ele disse, então está jóia, eu vou obedecer. E ela foi, irmã, vem. Por que Jesus não foi lá, irmão, secretamente? Né? Jesus olhou, está lá, a corcundinha lá. Coitada dessa mulher sofrendo. Jesus vai lá secretamente, irmão, você está curada. Não. Por que Jesus fez isso? Mulher, você está curada. E chamou, está escrito, e chamou-a. Para que ele chamou essa mulher? Se ele já liberou, se ele já disse que ela está curada. Eu não preciso ir na igreja.
Eu não preciso passar esse mico na frente de todo mundo. O Senhor já liberou a palavra. Eu vou ouvir aqui do meu celular a palavra. Vem. Aí lá vai a bichinha toda. A luta para ela chegar lá. Obediência. O poder da obediência. Ah, meu irmão, o poder da obediência. Aleluia. Tá bom, e por último, ela se submeteu ao processo de libertação. Isso aqui não é brincadeira. Mas olha só, Lucas 13:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vocês não desprende, ou seja, não liberta da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Vocês não fazem isso com um animal. Vocês não libertam um animal com misericórdia dele. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, não é? A quem Satanás trazia presa há 18 anos. Agora preste bem atenção, irmãos. Puxa vida, Jesus fica indignado com aquilo. Ah, quer dizer que o boi, vocês ficam com pena do boi, liberta o boi para ele beber água, para ele comer. Mas uma pessoa, uma filha de Deus, uma filha de Abraão, não é? Vocês, não, hoje não é dia de curar essa mulher, não, hoje é sábado. Irmão, Jesus fica indignado, eu não quero mais essa mulher presa nem mais um dia. Quem está me entendendo? Chega, acabou aqui, nem mais um dia. O que é que Jesus está dizendo? Olha, o boi é só uma propriedade de vocês, beleza. Essa mulher, além de ser uma propriedade, porque a Bíblia diz que nós fomos comprados por alto preço, diga, eu sou de Deus. Jesus te comprou com o seu sangue. Ele está dizendo, olha, esse boi é só uma propriedade de vocês fazem tanto por ele. Ela, além de ser uma propriedade comprada, ela é filha. Você é filho. Aqueles que receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele diz, não, chega. Agora, o que eu quero te dizer com isso? Quero terminar te dizendo isso. Irmãos, quando Jesus fala assim, olha, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Olha aqui para mim, ó. Entenda isso para você. Entenda isso aqui, ó. Ninguém deu essa informação para Jesus, 18 anos. Se você ler todo o texto, Jesus denunciou aquilo. Jesus sabia, ele não disse o quê, mas ele sabia que há 18 anos atrás, alguma coisa aconteceu na vida daquela mulher, que entrou na vida dela, como um parasita, como um vírus, no espírito dela, um pecado, não sei, uma culpa, não sei, uma amargura, uma mágoa de alguém, não sei. E a Bíblia não faz questão de não dizer para a gente, porque pode ser qualquer uma dessas coisas. Quem está me entendendo? Mas Jesus revela aquilo. 18 anos. Então, irmãos, isso é muito importante, essa submissão a esse propósito da gente. Ou seja, porque lembra quando Jesus deu o diagnóstico? Isso aqui não é só uma doença física. A doença física é consequência do espírito dela que adoeceu. Não é? Então, o que eu quero te dizer com isso, irmãos? Nós precisamos resolver essas coisas. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Olha o veredito do juiz. Jamais prosperará. Essa palavra prosperará aqui não tem nada a ver só com finanças. É shalom a palavra, é paz. É prosperar financeiramente. É saúde, é shalom. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmão, olha só, o que Jesus está fazendo com essa mulher? Presta atenção. Ele está fazendo com que ela enfrente aquela coisa que aconteceu há 18 anos atrás. O que é enfrentar? Qual que é o significado, a etimologia da palavra enfrentar? É colocar na frente. É trazer do passado e colocar na frente. Agora eu vou enfrentar. Só que eu não vou enfrentar sozinho. Eu vou enfrentar com Jesus. Jesus estava do lado dela. Vem. Por isso que ele chamou ela. Vem, filha.
Ele poderia ter... Você está liberto, pode ir embora para casa. Vem. Aí ele toca nela. Estamos juntos, tá? Agora nós vamos enfrentar o que aconteceu há 18 anos atrás. Meu Deus do céu. Então, irmãos, tem muito crente amarrado. Olha, infelizmente como pastor, eu não posso nem te contar histórias, porque tem coisas que eu não posso falar. Está vindo um monte de testemunho aqui de pessoas que estavam escondendo coisas. Como eu te disse, não precisa ser pecado, adultério, não precisa. Às vezes o cara esconde por anos aquela mágoa com alguém. Ele pensa que ele está escondendo, mas aquilo é o laço do diabo, que vai encaracolando ele, que ele vai apertando, e o bichinho vai se encaracolando. Aí daqui a pouco o crente está... Ele é crente, ele é salvo, mas ele vive a vida dele. 18 anos. Então, irmãos, é muito importante isso. Quem está comigo aqui? Quem está conseguindo me entender? Eu gostaria de contar pelo menos alguns testemunhos, mas não posso. Sem barulho. Ele só trouxe para frente e só enfrentou junto com Jesus algo que estava preso lá atrás. Quem está me entendendo? Irmãos, e eu passaria o dia inteiro te contando essas coisas. De vidas que eu vi mudar na minha frente, por causa da confissão, por causa do conserto, na área financeira, nessa área, em várias áreas. Irmãos, é tremendo. Então, por que essa mulher foi liberta? Ela estava no lugar ela estava na casa de oração. Ok? Se expõe à palavra. Jesus falou, obedeça. Mas eu vou me envergonhar. Obedeça. Todo mundo vai saber. Às vezes a gente vai falar, irmão, 23 anos vendo isso. Irmão, mas todo mundo vai saber. Por que tu não pensou nisso quando tu estava fazendo o seu... Eu vou passar vergonha. Vergonha foi o que tu fez lá. Tá me entendendo? Irmão, o escândalo do arrependimento tem que ser maior do que o escândalo do pecado. Quem está me entendendo? E a terceira coisa, se submeta ao processo. Ei, roubei meu pai, ofendi meu pai. Pastor, fiz isso com meu pai, coloca a mão em mim aí. Vai lá com teu pai. Aí o pai, pastor, eu fiz isso com meu filho. Me perdoa aí. Está perdoado, irmão. Vai lá com teu filho. Roubei o fulano, enganei, não sei o quê. E agora, pastor, me perdoa, eu vou até dar um dízimo na igreja aí. Eu falei, irmão, beleza, dá teu dízimo, dá tua oferta, maravilha. Volta lá e paga a dívida. Mas se eu falar que eu roubei, eu vou ser demitido. Mas tu vai para o céu. E o diabo não vai te prender. Não adianta nada tu ficar trabalhando feito um boi de carga, preso. Não adianta nada. Não perde o emprego, mas está preso. Quem está me entendendo? Adianta alguma coisa? Amém, queridos? Então, para quem que eu tenho que confessar? Para quem eu ofendi. Mas, pastor, eu preciso confessar? Precisa. E se eu não confessar? Quem confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia. Mas o que encobre a transgressão jamais prosperará. Pode fazer a campanha que você quiser. Pode dar o dízimo que quiser. Da tua casa, lá na fogueira santa do diabo. Não vai acontecer nada. Porque Deus é um Deus de princípio. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Eu acho linda essa história, irmãos.
Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. Aleluia. Sabe, irmãos, imediatamente, imediatamente, e foi um milagre duplo, viu, doutora? Cadê os nossos fisioterapeutas? Foi um milagre duplo, porque, irmão, pensa a pessoa 18 anos numa posição. Aqueles faquis da Índia, vocês sabem, eles ficam 1 ano com a mão levantada a um Deus. Irmão, ele não consegue mais baixar a mão. Endurece lá. Irmão, pensa 18 anos assim. Quando Jesus disse, você está curada, ela veio assim mesmo. Mas quando ele colocou a mão, imediatamente. Ou seja, não só foi curada, mas acabou a sequela. Profetize sobre a sua vida, nem sequela. Nem sequela na sua vida financeira, nem sequela no seu casamento, nem sequela, aleluia. Ela se endireitou. A Bíblia diz que ela se endireitou. Jesus não foi lá e ajeitou ela. Sozinha. Porque a Bíblia diz que Deus dá tanto o querer como o realizar. Quando Ele toca na gente, irmãos, Ele coloca em nós o querer mudar. E ela sozinha, meu Deus do céu. E sabe, foi uma coisa tão tremenda, porque olha só, imediatamente ela se endireitou. E aí, sozinha. E aí ela dava a glória a Deus, porque, irmãos, ela não ficou se vangloriando. Mas eu não deixei de congregar. Mas eu sou uma pessoa que presta muita atenção na palavra. Mas eu me esforcei, eu fui lá, eu passei essa vergonha. Não, irmãos, ela deu toda a glória para Deus. A Bíblia diz que ela dava glória a Deus. Aleluia! Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo querido, obrigado pela tua palavra. E obrigado, Senhor, por essas vidas preciosas. Não são bois de carga, nem jumentos, mas, Senhor, elas são filhas e filhos preciosos do Senhor. Ó Deus, e o Senhor não quer só dar água, mas o Senhor quer que elas conquistem, que nós conquistemos, Senhor, grandes coisas, não só para nós, mas que o nosso sucesso, as nossas conquistas, Senhor, sirvam para expandir o teu reino. Tua palavra diz que o Senhor está edificando a tua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E nós precisamos prosperar para fazermos parte desse sonho do Senhor, dessa construção do Senhor, dessa edificação do Senhor, de edificar a tua igreja. E Satanás não vai nos amarrar, Satanás não vai nos prender na miséria, Satanás não vai nos prender na culpa, não vai nos prender na amargura, não vai nos prender de jeito nenhum, porque o Senhor já despojou todo o principado e potestade. Estamos livres para prosperar, para romper, para cumprir o nosso chamado e o nosso propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Graças a Deus. Bem-vindos ao Pasques Online! Uhul! Galerinha, que bom que você está aqui conosco. Essa vai ser a terceira semana que a gente está aprendendo 2 Coríntios 5,17. Vocês estão prontos? Portanto, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você lembra o que quer dizer esse versículo? É que Deus nos transformou em novas pessoas quando entregamos a nossa vida para Jesus. Então agora não somos mais aquela pessoa que éramos, vocês lembram? Aquela pessoa desobediente, mentirosa ou medrosa. Não, não e não. Agora Deus nos transformou em pessoas obedientes, que falam a verdade sempre e somente a verdade. Nós podemos até errar, mas lá no fundo, agora nós somos perfeitos em Cristo. Que fantástico, não é mesmo? Então vamos declarar algumas verdades de quem nós somos em Cristo. Oi, gente, falem comigo. Eu sou obediente a Deus e aos meus pais e líderes. Uau! Oi, pessoal! Repita comigo. Eu sou uma pessoa que só fala a verdade. Oi, galerinha, digam comigo.
Eu sou uma pessoa cheia de fé. Oi, gente! Digo agora bem forte! Eu sou o tesouro escolhido por Deus! Uhul, que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais! Uhul! Hoje vamos aprender o que fazer quando estamos numa situação que nos dá medo ou que é muito difícil para nós. Vocês estão prontos? Sim? Então vamos lá, vamos falar nossa frase de hoje. Eu peço ajuda de Deus e já agradeço, porque nada é difícil demais para o meu grande e poderoso Deus. Mais uma vez, eu peço ajuda de Deus e já agradeço, porque nada é difícil demais para o meu grande e poderoso Deus. Uhul! Mas por que já agradeço se eu ainda não recebi o que eu estou pedindo? Porque a Bíblia fala que quando eu peço algo de Deus em nome de Jesus, no mundo espiritual, Deus já libera para mim o milagre que eu preciso. Então, mesmo que eu não veja ainda a resposta, eu sei que já tenho, porque Deus já me deu no mundo espiritual. Isso. E quando agradeço pelo milagre, mesmo não recebendo ainda, isso mostra que eu creio nele e eu sei que nada é difícil para Deus. Olha só, tem um versículo que fala disso na Bíblia. Repitam comigo, Jeremias 32:17. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Vamos cantar o versículo com Joaquim e a Gizinha. Soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder. E por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder. Pelo Teu grande poder. E por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Jeremias 32, 17. Nada difícil demais para Ti. 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 Jeremias 32, 17. Que versículo top! A gente vê o poder de Deus na sua criação e também todas as vezes que Ele cura alguém ou faz um milagre. Vamos ver como Jesus fez um milagre top quando muita gente estava com fome. Depois que Jesus ensinou, todos estavam com fome. Mande-os ir comprar comida, disse seu discípulo. Mas Jesus queria que as pessoas confiassem em Deus. Por que você não os alimenta? Disse Jesus. Levaria o ano todo para comprar pão para todo mundo, explicou o discípulo. Quanto alimento vocês têm? Perguntou Jesus. Temos um garoto aqui, disse André. Ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sorriu. Perfeito! Diga às pessoas para sentarem na grama. Então o povo se assentou ao redor da montanha. Jesus agradeceu pelo pão e pelo peixe. Então ele os repartiu para os seus discípulos distribuírem. Os discípulos então distribuíram pão e peixe para toda a multidão. Havia 5.000 homens e muitas mulheres e crianças também. Todos comeram com muita fartura. Depois disso, os discípulos recolheram o que sobrou. Dos 5 pães e 2 peixes sobraram 12 cestos cheios. As pessoas perceberam que podiam confiar que Deus cuidava delas. Uau! Jesus multiplicou os pães e os peixinhos para mais de 5.000 pessoas. E isso sem contar as mulheres e as crianças. Talvez com elas deu mais do que 10.000 pessoas. Acho interessante que Jesus queria alimentar todos eles.
Sim, Jesus sempre quer nos ajudar. Basta a gente ter fé e começar só a agradecer. O agradecimento mostra a nossa fé em Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Em outro lugar, a Bíblia fala: o justo viverá pela fé. Jesus disse que tempos difíceis viriam, mas ele falou também para a gente ter ânimo, porque ele já venceu o mundo. Uau! Eu quero sempre ter ânimo e confiar e agradecer o Senhor em tudo. Vamos ver como Lumi aprende a confiar em Deus quando vem uma chuva forte e assustadora. Oh. Yeah. Yo. Sou mais rápido que vocês, gotinhas. Ai, doeu. Au. Eu acho que a minha mãe estava certa sobre a chuva. Lumi, tome cuidado. Parece que vem uma tempestade aí. Uma tempestade? Não se assuste, Lumi. Deus fez a tempestade para regar as gramas, árvores. E as flores também. Precisamos da chuva. Mas tempestade não é boa para mim. Quando as gotinhas me acertam, machucam. Ai, numa tempestade tem muitas gotas. Não consigo me desviar delas. Nossa, isso é um grande problema. Nenhum problema é grande para Deus. Ore e acredite em Deus. Ele cuidará de você e te mostrará o que fazer. Amigos, querem orar com a gente? Deus, eu tô com muito medo de me machucar na tempestade. Por favor, mostre-me o que devo fazer e me proteja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos te ajudar agora. Confie que Deus vai cuidar do resto. Você vai se sentir melhor se ficar pertinho de mim. Vou cobrir você com as minhas pétalas. Oh não! Minha asa está pra fora. Vou me machucar. Lumi, apenas confie. Ele te ama e cuidará de você. Tá bom. Oh, espere. Eu consegui? Sim! Deus nos mostrou como te ajudar. E Ele enviou um vento para soprar aquela tempestade para longe. Uau! Deus cuidou de você com seu grande e forte poder. Deus, nenhum problema é tão difícil para ti. Muito obrigado por me proteger. Que legal como o Lumi aprende que nenhum problema é grande demais para Deus. Sim, Deus sempre cuida das pessoas que confiam nele. E se um problema surgir, a gente pede ajuda e já começa a agradecer pela resposta. Isso me lembra de quando eu tive que fazer uma cirurgia, porque os médicos achavam que eu tinha câncer. Mas Deus cuidou de mim e durante a cirurgia descobriram que eu não tive câncer não. Ah, eu nunca vou esquecer aquele momento, no meio da cirurgia, que o médico me mandou uma mensagem dizendo que você não tinha câncer, Amanda. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Já tínhamos orado pela sua cura, então estávamos só agradecendo e descansando em Deus. Claro, as minhas emoções estavam meio... porque eu sou sua mãe, né? Você sabe como é que é. Mas a gente vive pela fé e não pelas emoções, não é verdade? E aí, quando a notícia veio que você não tinha câncer, aí que eu me deixei chorar mesmo, de muita gratidão a Deus pelo milagre que Ele nos deu. Eu amo você demais, minha filha linda. Eu também te amo muito, Amanda. Estou tão grato a Deus que você está bem. Eu também te amo muito, Amanda. Você é a melhor irmãzinha do mundo. Eu também te amo demais, Amanda. Vamos adorar a Deus, porque Ele sempre cuida de nós. Taripau, taripau.
vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 1, 2, 3, Deus me ama. 4, 5, está comigo. 6 e 7, Ele é o caminho para o céu. 8, 9, 10, cante outra vez. Sempre vou contar com Ele. Eu posso contar com Jesus. 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 Que demais! Como Deus nos ama e cuida demais de nós, não é mesmo? Então agora vamos fazer a nossa confissão de fé juntos. Eu peço ajuda de Deus e já agradeço, porque nada é difícil demais para o meu grande e poderoso Deus. Mais uma vez, eu peço ajuda de Deus e já agradeço, porque nada é difícil demais para o meu grande e poderoso Deus. Uhul! Vamos orar agora e agradecer a Deus, porque Ele sempre quer nos ajudar em tudo que precisamos. Feche os seus olhinhos e vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigado, que o Senhor sempre cuida de nós. E só precisamos pedir ajuda e já agradecer, porque nada é difícil demais pro Senhor. Amém! Amém! Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os pecados e a ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter essa vida maravilhosa que a Bíblia fala que Deus preparou para nós. Lembre das 4 verdades mais importantes. O primeiro, nós já falamos hoje. Deus nos ama. Mas aqui vem o segundo. Todos nós pecamos e por isso que nós distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repitam comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor me ama. Que o Senhor enviou seu único Filho, Jesus, para morrer por mim e perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido de hoje em diante viver somente para Ti, Jesus. Seja o Senhor, o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém! Amém! Eu quero dar as boas-vindas a você que repetiu essa oração pela primeira vez. Você agora faz parte da família de Deus! Uhul! E agora você também tem esse grande tesouro, que é o Espírito Santo morando dentro de você. Parabéns!
é muito importante você falar para os seus pais que você entregou a sua vida para Jesus, tá bom? E peça para eles sempre orarem com você e sempre ler a Bíblia com você, para que você possa crescer mais e mais em Deus, tá certo? Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Que a plenitude de Deus, que a paz dele, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família hoje e para sempre. Amém! Aleluia! Uhul! Gente, que peninha, já tá na hora de ir. Não esquece de chamar os seus pais para virem te ajudar e responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Amamos vocês, tchauzinho!